Olá, eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José, e falo aqui do Centro de Espiritualidade Josefina de Apucarana, neste nosso programa, Querigma e Catequese, Liturgia Dominical, Leituras e Contextos. Nós estamos no 10º domingo do tempo comum, e vamos ver as leituras deste domingo com os seus contextos e os seus significados. A primeira leitura é do livro do Gênesis, o capítulo 3, versículos de 9 a 15. E diz assim: Depois que o homem comeu da fruta da árvore, o Senhor Deus chamou Adão, dizendo: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus: E quem te disse que tu estavas nu? Então comestes da árvore, de cujo fruto te proibi comer? Adão disse: A mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: Por que fizestes isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó em todos os dias de tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse é o texto do livro do Gênesis, capítulo 3, versículos 9 a 15. Essa leitura que nós ouvimos, ela é cheia de símbolos. Aliás, os 11 primeiros capítulos do Gênesis, eles têm muitos símbolos. Eles têm modos de narrar, maneiras de contar a história, que conduzem a conhecimentos, a perspectivas e a percepções. Nós não devemos ler esses textos de modo literal. Nós não devemos ver esses textos como narrativas de fatos históricos pontuais, mas como situações arquetípicas. Palavra difícil essa, né? Arquetípicas significa ligadas a modelos originais. Veja o modelo original que a gente encontra aqui e todo mundo se identifica. É o caso de quando a gente faz alguma coisa errada, ou alguém que a gente conhece que faz alguma coisa errada, e a gente chega, você fez alguma coisa errada. Aí a pessoa diz assim: Olha, eu não tenho nada a ver, foi fulano que me mandou fazer. Aí você vai lá no fulano e diz assim: Por que você mandou o outro fazer as coisas erradas? Aí esse segundo vai dizer: Eu não tenho culpa, foi o outro que me mandou fazer. E aí a gente vai de um para o outro e ninguém assume a responsabilidade. Aonde nasce o mal? O mal nasce em duas realidades.
que a Bíblia chama ou de Satã, que quer dizer destruidor, ou tentador, ou do diabo, que quer dizer o divisor. Isto é, a gente encontra na Sagrada Escritura a personificação de um princípio que é o mal, um ser que luta contra o bem que deveria existir na humanidade. Nós acreditamos nós acreditamos na existência de um mal ontológico, como nós dizemos, e um mal que é um ser e que luta contra Deus e contra a humanidade. Mas não nos esqueçamos que nosso Senhor Jesus também diz que é de dentro do ser humano, do coração e da mente do ser humano, que nascem os adultérios, as fraudes, as iras, os homicídios. Quer dizer, parece que a nossa própria natureza, por conhecer tão bem as coisas e controlar as coisas aparentemente bem, acaba trazendo tudo isso para os seus interesses individuais. E aí nós agimos contra o outro. E, sobretudo, se fala muito de pecado original. O que é esse tal de pecado original? Não é uma expressão que nós encontramos na Sagrada Escritura. É algo que nós encontramos nos escritores cristãos antigos. O pecado original pode ser tanto o pecado que está na origem, quanto o pecado que origina outros pecados. E o que é? Decididamente não é um pecado de sexo, como algumas pessoas inadvertidamente acabam dizendo. O pecado original é algo que está em cada um de nós, em mim também. A gente quer ser Deus. A gente pode chamar isso de orgulho, de prepotência, de arrogância, de autoconvencimento ou qualquer outra coisa, mas o caso é que nós queremos estar no lugar de Deus. A gente não admite isso, mas muitos de nós somos pequenos deusezinhos que mandam nos outros, que determinam a vida, a morte, a alegria ou a infelicidade daqueles que estão próximos de nós. Esse pecado todos nós carregamos. Quando queremos controlar, quando queremos que a nossa vontade predomine sobre todos os aspectos. Quando não sabemos perder. Quando nós não sabemos perder, nós criamos situações dramáticas em torno de nós. Na vida, nós precisamos aprender a perder. E não jogar a culpa nos outros, porque alguém me mandou, porque o outro falou e porque eu fiz sem querer. Como é libertador dizer, eu errei e peço perdão. Se você observar bem no texto bíblico, a partir deste episódio, quando o ser humano come de um fruto que não devia comer, porque inclusive o tentador, quando fala com a mulher, a mulher se dirige, ele diz assim, Deus sabe que se você comer deste fruto, você e ele, o marido, o homem, serão como deuses, conhecendo e determinando o que é verdade e o que é errado, mentira, o que é certo e o que é errado. Então, estar no lugar de Deus. Este é o pecado original. É o pecado original porque destrói a nossa capacidade de discernimento das coisas e das pessoas. É o pecado original porque destrói a nossa própria visão, a nossa autocompreensão. Quando acabamos achando que nós somos os mais importantes do mundo, da história e do pedaço onde a gente vive. E nem sempre nós somos tão importantes assim. Mas é o pecado que origina a ira, que origina a inveja, que origina a malícia, a posse de um pelo outro,
É um pecado que nós devemos lutar contra, sempre. E é uma coisa que nós dividimos com toda a humanidade. E parece que desde que o ser humano é um ser humano, a gente sempre quis controlar o outro. Por isso que Jesus é o antídoto. Ele não controlou a sua própria sorte. Ele se entregou ao projeto que Deus lhe oferecia. Sem limites. A ponto de morrer na cruz. O salmo deste dia, deste domingo, o 10º domingo do tempo comum, é o Salmo 129 ou 130, cujo refrão é assim: no Senhor toda graça e redenção. E são 4 estrofes que nós oramos. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão, eu vos temo e em vós espero. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora. Espere Israel pelo Senhor, mais que o vigia pela aurora. Pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. E o refrão, no Senhor toda graça e redenção. A palavra graça quer dizer muitas coisas, mas fundamentalmente estar na presença de Deus. Personagens bíblicos, cito apenas 2 aqui: Abraão, Moisés, mas poderia citar também outros, como Elias, como Maria, como José, como Paulo. Quando Deus a eles se revela, é porque eles encontraram graça aos olhos de Deus. Isto é, eles refletem aquilo que Deus a eles dirige, de modo que se tornam reflexos de Deus, da face de Deus. O ser humano foi criado para ser um reflexo da face de Deus, mas muitas vezes ele é sombra. A ideia de sombra é uma ideia que está muito presente na literatura psicológica, psicanalítica. É uma metáfora da parte complexa do ser humano, sombra. Pode significar também medo, pode significar algo escondido. Pode também dizer algo relativo ao pecado ou à ausência da graça, que muitas vezes é identificada com luz. Esse jogo de palavras, luz e sombra, é constante na revelação bíblica. E nós usamos isso como signo na liturgia. Quando celebramos momentos importantes, o momento mais importante do ano litúrgico é a Vigília Pascal, no Sábado Santo, que acontece numa noite em que a luz resplandece. Por isso que o Salmo, ele indica graça e redenção vindas de Deus, nosso Senhor, que reflete a sua luz nos seus fiéis. Nós temos no Evangelho, segundo Marcos, capítulo 3, versículo 20 a 35, uma palavra bastante interessante. Vamos ouvi-la. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Belzebu, e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios.
Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar em casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, nunca mais será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura? Ele respondeu, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Essa foi a palavra de Jesus no Evangelho segundo Marcos, para este 10º domingo do tempo comum, do ano B na liturgia, Marcos capítulo 3, versículos 20 a 35. Então nós temos aqui 3 episódios nesse texto de Marcos, que nós ouvimos, né? Primeiro, o fato de que Jesus e os seus discípulos estão sobrecarregados de trabalho e não tinham nem como comer. Assim, a primeira cena. Jesus é procurado por multidões de pessoas e os seus discípulos também. E junto disso vem também os parentes de Jesus. Porque pensemos que as famílias eram grandes. E mesmo quem tinha apenas, o casal que tinha apenas um filho, certamente se unia ao clã, ao grupo grande da família, né? Então os parentes de Jesus vêm. E todos são chamados de irmãos, né? Primos, primeiro grau, segundo grau, são todos irmãos. É tudo irmão, sabe? Então, não há essa classificação que hoje nós costumeiramente fazemos. Bem, a segunda cena é quando Jesus é acusado de maneira grotesca de agir em nome do mal. E eles tomam, inclusive, o nome de um espírito mau, chamado Belzebu. Na Bíblia tem muitos nomes para esses seres, né? Não vamos entrar aqui no detalhe, se sim, se não, desses seres, esses seres do mal. Mas um deles é Belzebu. Pois é, Jesus é dito que age em função deste espírito mau. E aí Jesus diz, poxa, como é que eu posso agir fazendo bem, mas em nome do mal? Não tem lógica, não tem sentido? Então Jesus combate aquela afirmação maliciosa, aliás, ridícula. É uma afirmação ridícula. E ela inverte, ela é mentirosa. Além de ser ridícula, ela é mentirosa, porque Jesus percebe o nonsense dela, a falta de lógica dessa afirmação. Como pode um reino que luta contra si próprio sobreviver? Então, ele age em nome de Deus. E aqueles que o acusam de agir em nome do mal, são eles que são tomados pelo mal. Muitas vezes nós vemos na história a inversão. E tem gente que usa isso como técnica de transformar em seu benefício uma argumentação. Eu já vi muitas dessas situações, em que alguém é acusado de alguma coisa e consegue inverter
em benefício próprio contra aqueles que o acusam. Se o faz em nome da verdade, que bom que o tenha feito. Mas se o faz em nome de si e para se livrar de algum crime ou de algum erro moral, isso é trágico. A inversão da verdade é trágica. Não é porque nós transformamos uma mentira numa verdade que ela passa a ser verdade. Mentira é mentira sempre. E sabe de uma coisa? A mais doce mentira não compensa a mais amarga das verdades. Porque a verdade, ela é sempre o melhor caminho. Quase nunca é o mais fácil e nem o mais prazeroso, mas é certamente o melhor caminho. E a terceira cena é quando Jesus é abordado indiretamente pela sua família. Aqui é citada a mãe de Jesus, não o nome da mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus, mas não são citados quais são esses tais irmãos de Jesus. E eles estão lá fora e querem falar com Jesus. E aqui a gente tem uma afirmação que Jesus apresenta, no mínimo curiosa. Primeiro, ele faz uma pergunta retórica, quer dizer, uma pergunta que é um questionamento e que implica já uma interpretação. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olha ao redor e diz, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Bom, certamente ele está incluindo a sua mãe, porque ela fez a vontade de Deus, e certamente está incluindo alguns dos seus parentes, que certamente fizeram também a vontade de Deus. É certo isto? Mas ele nos faz olhar para um outro lado, uma realidade maior. A proximidade com Jesus não está apenas no dizer Senhor, Senhor. Aliás, é o próprio Jesus que em outra passagem do Evangelho diz, não é por dizer Senhor, Senhor que nós encontramos a salvação, mas é por viver a palavra, é por estar no reino de Deus comprometido com o reino. Então, quem faz a vontade de Deus e quem a pratica, esse sim é minha mãe, é meu irmão, é minha irmã, é família de Jesus. Ora, a igreja é família de Jesus. Nós estamos no caminho da salvação, nós estamos no caminho da superação do pecado, seja ele o pecado original, que nos coloca na posição de deuses, o que é trágico, porque nós não somos deuses, ou seja o pecado do cotidiano, contra o qual nós devemos sempre lutar. Você conhece alguém que está sempre certo e que nunca errou? Eu conheço gente que diz assim, não diz com essas palavras, eu nunca errei e estou sempre certo, mas age dessa maneira e nunca admite um erro. Eu acho que no vocabulário dessas pessoas não tem desculpe, eu errei, não tem me perdoe, eu me enganei. A falta de humildade gera no ser humano uma impossibilidade de compreender a si mesmo e aos seus limites. E nós podemos nos auto-enganar a vida inteira. Nós nos enganamos. Porém, não quer dizer que nós agimos certo e com futuro. Pelo contrário, nós podemos colocar todo mundo num buraco sem fundo. Por isso, humildade é sempre necessária para quem se diz discípulo de Jesus. E vamos ver a segunda leitura desse 10º domingo do tempo comum. Essa leitura nós a encontramos em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 13 a 18 e até o capítulo 5, versículo 1. E diz assim: Irmãos, sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito, eu creio e por isso falei, nós também cremos e por isso falamos. Certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado, juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós,
para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Mesmo se o nosso homem exterior vai se arruinando, o nosso homem interior, pelo contrário, vai se renovando dia a dia. Com efeito, o volume insignificante de uma tribulação momentânea acarreta para nós uma glória eterna e incomensurável. E isso acontece porque voltamos os nossos olhares para as coisas invisíveis e não para as coisas visíveis. Pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. De fato, sabemos que se a tenda em que moramos neste mundo for destruída, Deus nos dá uma outra moradia no céu, que não é obra de mãos humanas, mas é eterna. Esse foi um trecho da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 13 a 18, e depois ao capítulo 5, versículo 1. Paulo fala de uma morada, Paulo fala de sofrimentos e tribulações, Paulo fala de visível e invisível, Paulo fala de passageiro e de eterno. O que Paulo está querendo dizer é que todos sofremos, todos somos colocados à prova. E se não é pela nossa fé, aliás, quase muito pouco é pela nossa fé, mas é pelas questões trabalhistas que nós encontramos, as dificuldades que nós enfrentamos no cotidiano, os problemas familiares que muitas vezes vêm pelos limites das pessoas ou as maldades que elas impõem uns sobre os outros. Então tudo isso ele chama de sofrimento momentâneo. E que para nós às vezes é um fim de mundo, mas quantos fins de mundo a gente já viveu? Quantas situações dolorosas e praticamente intransponíveis nós já passamos? Nós temos que ter o olhar voltado para Ele, que nos dá esperança. E nós sabemos que a esperança não decepciona. Paulo insiste em que nós olhemos e que nós nos preocupemos e que nós alimentemos aquilo que é invisível e está em nós. Valores, princípios, maneiras de ser, de agir, maneiras de olhar. Quando nós celebramos o Espírito Santo, nós gostamos de dizer de dons, mas nós esquecemos que o grande dom é a capacidade da transformação que o Espírito nos dá. Nós nos transformamos naturalmente, mas será que nós melhoramos? Porque perder os cabelos, ter uma gordurinha mais aqui, ali e acolá, depois dos 40 anos é praticamente impossível não ter uma dorzinha. Essas coisas todas vêm com a idade. Mas Paulo diz, se o nosso eu físico se desgasta, o nosso eu interior tem que crescer, progredir cada vez mais. Eu peço a Deus, nosso Senhor, a graça de envelhecer e de envelhecer com esperança. E de envelhecer com os olhos voltados para onde está a razão da nossa existência. Que não é o cotidiano e nem é a nossa família, porque a família também passa. As pessoas crescem, elas mudam, elas se transformam. O que nós criamos de vínculos e de amores permanecerão. Mas a gente precisa evoluir nisto também. E isso a graça nos dá. E nós aprendemos isto ouvindo a palavra do Senhor e não permitindo que o pecado original que nos torna prepotentes, arrogantes, orgulhosos, domine sobre nós. Agimos não pelo mal, mas agimos pela graça. E por isso nós podemos dizer com o Salmo, no Senhor toda graça e redenção.
Esse foi o conjunto das leituras e seus significados do 10º domingo do tempo comum do ano B da liturgia. Eu falo do Centro de Espiritualidade Josefina de Apucarana, neste programa Querigma e Catequese, Liturgia Dominical, Leituras e Contextos. Eu sou o Padre Mauro Negro, dos Oblatos de São José, agradeço a sua participação e lhe desejo graça e paz.